Ok, irmãos, que Deus ilumine a todos nós. Ao longo dos anos, né, dos tempos, dos séculos, dos milênios, os homens sempre procuraram poderes, ganância, dinheiro, pactos com entidades boas? Não. Vamos ver aqui que foi Rasputin. Os alemães, nesse documentário aqui, mostra bem, não é, os acordos desses seres extraterrestres, que é defendido pelos alienígenas do passado, que sempre eu digo que são intraterrestres. Mas vamos ver aqui o documentário. Na noite de 16 de dezembro de 1916, Grigori Rasputin foi atraído para a casa do príncipe Felix Yusupov. Yusupov e seus conspiradores estavam convencidos de que Rasputin tinha planos para destruir a família real e era dominado pelas forças das trevas. Yusupov ofereceu a Rasputin bolos que ele havia embebido com cianeto e vinho doce que também estava envenenado. Felix Yusupov ficou intrigado porque Rasputin não morreu, apesar de ingerir o que ele achava ser quantidades enormes de cianeto. Então ele deu uma desculpa, foi para o andar de cima para falar com os outros conspiradores e pegou uma arma. Ele voltou para o andar inferior e atirou em Rasputin. Ele achou que o havia matado, mas Rasputin ainda estava vivo e, rastejando, saiu da casa e foi para o quintal onde sangrou profusamente sobre a neve. Então eles entraram de fato em pânico e na verdade atiraram na cabeça dele também. Eles malharam o corpo dele muito além do ponto que alguém poderia resistir. Depois ataram as mãos dele e o lançaram no rio. E o corpo dele foi encontrado totalmente congelado dentro do gelo do rio e viu-se que ele havia conseguido se livrar das cordas dentro do rio. Rasputin não morria. O que matava um homem normal não tinha efeito sobre ele. Isso levanta uma pergunta muito interessante. Rasputin era de alguma forma protegido? Se era que por existissem quem? forças malignas extraterrenas agindo por meio de Rasputin e possivelmente o protegendo, como alguns teóricos dos antigos astronautas sugerem. Essas mesmas forças poderiam ter levado ao assassinato da família real russa, uma consequência que Rasputin havia profetizado. Se a resposta for afirmativa, existem outros humanos na Terra que servem como soldados por uma causa sobrenatural? Talvez provas disso possam ser encontradas ao explorar o que estava acontecendo nos bastidores durante uma das épocas mais sinistras da humanidade. Genghis Khan, Vlad, o Empalador, Adolf Hitler e Joseph Stalin. Muitos dos líderes mais poderosos da história são acusados de fazer um pacto com as forças das trevas em troca de poder. A ideia de um pacto com o diabo parece ser universal. E existem muitas histórias de pessoas que fizeram tal pacto e depois tiveram uma vida de riqueza, poder e prazer sexual. Riqueza, poder e prazer sexual. Hoje nós não falamos sobre fazer um pacto com o diabo, tanto quanto falamos sobre fazer pactos com civilizações extraterrenas. É uma reorganização. Ok, irmãos, como eles defendem, né? Foram pactos com civilizações extraterrenas, tá aqui, civilizações satânicas. Agora, eu gostaria que o documentário falasse em anjos caídos, porque na verdade são os anjos caídos, né? Irmãos, é o seguinte, alguém já disse até que é inscrito no meu canal, Dutra, não acredite na Bíblia não, porque ela não vale nada, ela não tem poderes, ela não é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Mas olha, irmão, eu vou te ser sincero, eu sou arcaico, eu não tenho vergonha, tá aqui, ó. Tá aqui, tá? É uma Bíblia, eu não tenho vergonha, creio nas Sagradas Escrituras.
o Salvador, nosso Salvador, disse que nós lutamos contra as potestades, não é? Os demônios. Está aqui, existem milhares de documentários, são fatos. Isso não é teoria de conspiração e nem bobagem, são fatos, existem. Existe. Então, eu creio nas Sagradas Escrituras, porque cada um com a sua fé, se eu defendo, porque eu tenho experiência própria de alguma coisa. Não estou aqui inventando, mentindo, não. Eu sei de alguma coisa. Então, para eu defender, não é que eu defendo a Escritura, que a Escritura não precisa de defesa minha, ela já é pura verdade. Foi, aí será. Mas eu não tenho vergonha de dizer que creio. Porque as coisas espirituais são inexplicáveis para o ser humano. Pode fazer pacto com Satanás, com o demônio, Lucifer, com quem ele queira, aí, com coisa das trevas, luz oculta, do interior não sei da onde, sol negro, tudo isso aqui. Mas existe um Criador e um Salvador, e eu creio. Bom, é a minha opinião, quem não crê, não crê, tenho um grande respeito. Siga, cada um segue o que quer. Agora eu creio. Vamos ver aqui. De uma ideia muito antiga, mas ela pode de fato nos levar de volta à fonte original e à verdade original dessas histórias de pactos com o diabo e outros seres nefastos. Será que historicamente nós interpretamos mal os relatos de encontros com as forças demoníacas? E poderiam essas entidades, na verdade, ser extraterrestres, como os teóricos dos antigos astronautas sugerem? Eles sugerem. Mas não é dono da verdade, eles são intraterrestres, os demônios dos anjos Castelo caídos. Wewelsburg, noroeste da Alemanha. Na cripta da Torre Norte. 12 pedestais circundando um tubo de gás tinham o objetivo de alimentar uma flama eterna que posava como testemunho das inclinações ocultas de Heinrich Himmler e a SS nazista. E no piso de mármore do circular Hall dos Generais SS jaz o místico símbolo de um sol negro. Sol O negro. castelo Wewelsburg foi comprado em 1933 por Himmler. Ele queria fazer dele o centro espiritual do mundo. O símbolo do sol negro representava um sol invisível ou um sol morto, e consequentemente acreditava-se que havia um poder oculto que habitava nele. E poderemos interpretar que ele ligava você a uma fonte de energias completamente diferente das energias que... Energia essas negativas. Energia essas demoníacas. Mas a palavra do Salvador permanece e do Criador permanece. Eu creio. Eu tenho testemunho, eu creio. E você normalmente conhece. Ao ter acesso a uma força das trevas, você ganha mais poderes. Se pensarmos em necromancia, magia negra, alquimia, ocultismo, nada mais é do que uma tentativa de acessar as forças das trevas para ter mais poder. E é claro, ao obter poderes de alguma força telúrica das trevas, você fica... Toda a vida o homem teve a ambição do poder oculto, aqui do Sol Negro no caso, para ter o poder das trevas. Sempre ele quis ter isso. Não é? A todos vocês, muito obrigado. Fique com Deus.